É sério mesmo, senador Flávio Bolsonaro, ex-governador Cláudio Castro, que vocês usaram o PL para entrar na justiça contra mim, para tentar calar a minha voz, tentar retirar os vídeos que eu denuncio a quadrilha que vocês formaram no estado do Rio de Janeiro para destruir e roubar o estado do Rio de Janeiro? É sério? Vocês que falam tanto em liberdade de expressão, quem entrou na justiça contra mim não foi o PT, não foi a esquerda, não foi Lula. Quem entrou na justiça contra mim foi o PL instrumentalizado pelos senhores. Pelos senhores. Porque o PL do Rio de Janeiro jamais entraria numa ação pedindo à justiça para que eu removesse os meus vídeos em que eu denuncio a quadrilha dos senhores sem ordem dos senhores. Só quero avisar uma coisa: eu não trabalho com mentiras e nem trabalho com medo. Sabe o que vocês fizeram? Me deram mais coragem e motivação para eu entender que eu estou no caminho certo. Eu vou continuar denunciando vocês e vou continuar dizendo que a família Bolsonaro é a grande responsável pela destruição moral e política que nós hoje vivemos no estado do Rio de Janeiro. Porque tanto Wilson Witzel quanto Cláudio Castro, a quadrilha que foi montada no Rio de Janeiro, foi indicação da família Bolsonaro. E o senhor Flávio Bolsonaro faz parte desta quadrilha que está acabando com o estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao governador em exercício, Ricardo Couto. Desembargador, tenha coragem, vai para cima, não recue. O senhor só está no início da grande desmontagem desta quadrilha de larápios, roubadores do erário público. E tem mais. DJ, solta a musiquinha que eles não gostam de ouvir. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre esse aqui, galera. Ottoni de Paula foi processado pelo Partido Liberal, PL. É claro que o Ottoni disse aqui, segundo as palavras do próprio Ottoni, que isso foi movido, impulsionado pelo Flávio, pelo Cláudio Castro e pelo Douglas Ruas, o pessoal do PL ali, que ele está se opondo. Agora acompanhe aqui comigo um corte de vídeo do Julian Lemos, né, que é um ex-deputado federal que andou muito com o Bolsonaro lá no começo das campanhas de Bolsonaro para se tornar presidente. Olha só o que esse cara fala sobre a família Bolsonaro. Isso aqui é de extrema importância. Depois desse corte, vou tecer a minha opinião. Ele diz, vamos lutar contra isso. Aí o cara que tá lá, bora! Aí entra também. Só que não existe o mesmo barco nessa parada. Ele está só acompanhando uma narrativa. E é isso que acontece hoje no Brasil. As pessoas seguem um fluxo simplesmente baseado em uma narrativa, mas sem nenhuma raiz. Não existe raiz. Por exemplo, qual é a ideologia? Ideologia é ideias de um bolsonarismo. Não tem. Qual é um plano de país? Qual é a ideia para a educação, por exemplo? Quais são os pilares de um Estado? Economia, educação, infraestrutura, segurança pública. Qual é a ideia disso aqui? Não tem. Veja só, eu fui parlamentar. Eu tenho legitimidade de falar sobre isso. Tem que ter outro parlamentar aqui para vir debater comigo. Se o cara não é, não adianta, cara. Você está dentro de um parlamento. Você vai ver nitidamente ali um confronto de duas alas políticas, não ideológicas. Não caiam nisso. Duas alas políticas. Um é governo e outro não é governista. Um está ali para desmanchar e atacar o governo. Mas você vê de um lado o pessoal do centro-esquerda e do campo progressista lutando. Eu vou dar exemplos aqui, do macro ao menor. Seja um Vale Gás, ou seja um benefício de faculdade para cotas. Eu estou falando de vários fatores. Do outro lado, você não vê ninguém lutando por nada. Você vê o combate diretamente dessa bancada à bancada de esquerda e de progressismo.
E esse aqui está só combatendo para poder escapar com as pautas dele. Então, de um lado, ainda que você bote defeito, tem alguém de um lado, e eu não sou um cara, eu não sou petista não, irmão, eu sou progressista, eu sou do centro. Eu consigo interagir com os dois lados, eu consigo enxergar com muita dificuldade alguma coisa boa da direita, alguma coisa boa que eu teria que pensar com muita dificuldade. Mas do lado de que eu consigo ver mais, na educação, na questão mais humana, no próprio discurso de tolerância. Então você chega aqui e você vê que de um lado, cara, e aí eu vou entrar numa coisa muito mais profunda, não digo mais profunda, mais oculta. De um lado você vê parlamentares até um tanto mais modestos e de um lado você vê uma galera superior. Do jatinho. Do jatinho, do carro de luxo, da vida de alto padrão, que é incompatível com o salário. Eu vivi isso. Como é que você caiu nessa narrativa? Eu não caí nessa narrativa. Deixa eu explicar. Não, vou lhe explicar por que não. Eu não caí na narrativa porque... Você criou ela, pô. Você fez o você cara... Você tava com o Bolsonaro desde 2015, Você surgiu um cara... Você fez a pergunta, eu vou lhe responder. Deixa eu te falar. Você criou ela. Não, deixa eu te falar como aconteceu. Aí você vai entender que eu não caí. Cair é quando você faz muita força para estar ali ou você busca alguma coisa. Veja só. Eu tinha um segmento que eu ganhava meu dinheiro, chamado segurança privada. Tá? Eu tive uma das melhores empresas e maiores do meu estado. No governo de Dilma, até então, para mim, tanto faz, cara. Eu nunca votei no PT. Eu sempre votei mais PSDB, aquela turma ali e tal, né? Por quê? Não, por questão que eu acho que até por preconceito do Lula. Eu tinha preconceito com o Lula. Não sei porquê, cara, mas eu tinha preconceito. Mas, enfim, eu acho que até pelo arquétipo criado, né, que, enfim, de comunismo, essas bobagens todas, que depois, quando a gente estuda, a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com outra, é tudo uma questão de narrativa. E nesse período que eu tinha minha empresa de segurança, o governo Dilma tomou uma medida que praticamente quebrou o mercado. Quebrou o mercado. Ela começou a fazer algumas mudanças na legislação e realmente me quebrou. Deu um prejuízo, foi fora do comum. Aquilo me gerou uma revolta diante da dificuldade que eu já tinha como empresário. Fora isso, os escândalos de corrupção. Porque, deixa eu te falar, o que foi que aconteceu para que criasse um movimento desse tão disruptivo, tão confuso e tão fora da lógica que a gente vive hoje? Os erros da classe política. Bolsonaro não foi uma criação dele pela capacidade intelectual dele. A classe política errou tanto. O PT errou tanto que um cara como aquele cooptou uma revolta popular. Um sentimento que eles ignoraram, acharam que era uma coisa, era outra. E depois se misturou com Deus, pátria, família, mas na realidade o cara queria que o Brasil desse certo, meu irmão. O cara não queria saber de nada. Isso depois foi contaminando e gerando uma anomalia. Começou em 2012, com aquela história dos centavos, do ônibus, lembra? O gigante acordou e começou o MBL na rua, aquela coisa toda tal. De repente, Bolsonaro pegou aquilo para ele. Mas tu acha que ele queria que o Brasil desse certo? Quem? Ele queria que o Brasil desse certo. Ele não sabia nem como fazer isso, cara. Mas ele queria, né? Ele o povo queria que o Brasil desse certo. O povo queria, só não sabia como. Só que nós temos uma falha no nosso povo. Nós buscamos constantemente o que os hebreus queriam. Um bezerro de ouro para adorar, cara. A gente tem uma necessidade de um herói. Não existe heróis na política. Não existe heróis na política. Já estão começando a criar outro, né? Novinho aí. Não existe heróis na política. O que precisa... Sabe que a política, meu irmão, é a arte de você conversar com os dois lados. Então, quando você começa, eu vou resolver. Cara, a gente teve Collor, a gente teve Bolsonaro. Não dá certo isso, bicho. Então, vamos lá. Eu conheci Bolsonaro como? Eu comecei nesse movimento em 2012, fui pra rua como todo mundo, mas sem nenhuma bandeira, nada, absolutamente nada. E, de repente, começou esse movimento de Bolsonaro e eu vi no Facebook, olha como foi, no Facebook lá que haveria um evento. Eu era antagônico ao projeto de esquerda, não tinha nada a ver com política, bicho, eu estava na minha empresa, não tinha nada a ver com isso. Era muito orgânico, entrei em contato com esse grupozinho que não tinha estrutura nenhuma e me ofereci gratuitamente para ajudar numa vinda possivelmente de Bolsonaro. Que Bolsonaro, no Facebook não tinha as comunidades, lembra? Tinha comunidade no Facebook, não tinha, era isso. E essa comunidade lá dizia que ele ia estar no estado. Só que botava aquilo lá e de repente tinha 2.000, 3.000, 4.000 pessoas curtindo, significa que era uma possibilidade de ter 1.000 pessoas no mínimo. Pois bem, eu encontrei em contato com a pessoa que estava organizando, não tinha absolutamente nada, pessoa verde, sendo uma estrutura, e eu, empresa, resumindo, dei a segurança, 40 seguranças, articulei a vinda dele, porque ele tinha que ter uma agenda oficial no meu estado da Paraíba, era um estado governado por um governador de esquerda muito habilidoso e muito duro. Resumindo, a gente conseguiu, depois de muita negociação, o Bolsonaro vir. Bolsonaro viu, me viu lá e gostou. Tem tudo isso eu tenho gravado, isso se tornou notícia. Por quê? Porque no dia que ele foi para a Câmara de Vereadores de João Pessoa, houve uma estrutura lá que foi colocada pelo governo do estado para que ele não conseguisse falar.
pessoal já tinha habilidade, o pessoal de esquerda sabia que ele era meio ligado. Boicotar. Cara, jogaram lá 2 ônibus, irmão, com quilombola, com indígena, com tudo no mundo. Só que eu era da área de segurança, recebi a informação, cheguei 3 minutos antes. Quando eu cheguei, a galera chegou, mas a gente já tava com ele dentro. Houve um quebra-pau na Câmara, grande, gás lacrimogêneo, tudo que você possa imaginar, quebra-pau, quebraram porta, tudo, mas eu segurei minha onda com os meus espartanos. E é engraçado que, só completando, mas muitos não veem dessa forma, mas isso mais ajudou o Bolsonaro a crescer. Foi. Não, mas eu vou dizer o fenômeno que aconteceu. Eu via isso e falava assim, estão atrapalhando porque é bom. Se cuspiu na cara dele é porque ele é bom. E quando ele levou a facada, principalmente. Se deu a facada é porque é bom. O que é que acontece? Quando aconteceu isso, olha só, você adquiriu na narrativa. Eu lá, entrei para ajudar, faço um anúncio lá, porque ninguém queria ir falar na hora lá, porque todo mundo era muito verde, cara. Hoje aparece aí, meu irmão, hoje é fácil apoiar Bolsonaro, principalmente de mandato na mão, mas eu pagando tudo como foi. Bolsonaro andou no meu carro levou uma chuva de ovo, um tiroteio de ovo no meu carro. Bicho, você não tem noção. Quando eu tava lá, e o pessoal disse, só pai, dá uma palavra aí eu fui pro palanque lá, ainda eu tô de barba, né? Tem esse vídeo, eu tenho guardado ainda, isso virou notícia, eu vou lá, falo sobre... Cara, eu fui inspirado a dar um show, assim, de uma palavra. Do nada, meu irmão, Bolsonaro, quando eu sento, o Bolsonaro faz, bata assim na mesa e faz, gostei de você, já pensou em ser deputado? Pronto. Começou a rir o negócio. Eu digo, bicho, deputado, irmão, isso é uma coisa tão longe, isso é uma coisa de casta, isso é uma coisa de feudo político. Pô, ser deputado é impossível pra mim. Resumindo, fiquei 24 horas com eles, ele andando no meu carro, depois, quando eu fui deixar ele no aeroporto, ele disse, vem cá, entrou no aeroporto, no banheiro, e gravou um vídeo pra mim. Disse, gostaria de ver muito Júlia, que ele me chama de Júlia, né? Meu nome é Juliano. Num lugar mais alto na República. Beleza, teve esse contato, passou, depois ele ligou para Paraíba, falou com uma pessoa lá e disse, ei, vem cá, aquele cara poderia me ajudar rodando o Brasil comigo? Aí eu fui, criou-se uma amizade. E Bolsonaro, sem a influência dos filhos, é uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. É um fantoche do Carlos? Não é um fantoche, cara, aquilo ali é um campo extremamente colapsado e denso. Aquilo ali é o seguinte... Você tem nos filhos de Jair a subdivisão da própria personalidade dele. O Flávio, malandro, desonesto. Você tem o Eduardo, um ego fortíssimo, aquele que está nos Estados Unidos, que conspirou contra o Brasil, claramente. Dizia que podia queimar o Brasil, a floresta inteira, e estava nem aí, e que o porta-aviões ia chegar e tal. Do outro lado você tem o Carlos. O Carlos Bolsonaro é uma pessoa com problemas psicológicos profundos. É só observar ele. Ele está sendo candidato agora em Santa Catarina. Deixem ele falar. Bota ele no debate. Ele perde ele vai ser levado à lona. Você tem um Renan, que o menino não consegue fazer uma frase de 2 minutos sem parecer que vai ter um colapso ali. Aquilo ali são as características do próprio pai. E do lado você tem uma esposa extremamente habilidosa. Conheço muito de perto, que, tirando Flávio é o mais habilidoso politicamente, tá? Ele é o mais habilidoso politicamente. Ele é um político do Rio de Janeiro, cara. Deixa eu te lembrar, o Rio de Janeiro é aquele que todo governador é preso, que os deputados são presos, que o presidente da Assembleia é preso, ele veio de lá. Esse é o berço dele. E essa mulher aqui, nenhum dos filhos gosta dela. Mas ela tem um poder de influência muito grande sobre... E você, se olhar os detalhes, você percebe que ela não apoia Flávio. Ela está fazendo campanha contra Carlos Bolsonaro. Ela começou a ter projeção política. E eu tenho uma entrevista que eu disse, na hora que ela começar a ter projeção política, os filhos vão para cima dela para derrubá-la, e foi o que aconteceu. Então aquilo ali, quando a gente vem para o arquétipo da família, é um caos. Aquilo ali é um caos. Não tem como governar um Brasil, não tem como você ter uma vida tranquila se sua vida pessoal é um caos. Tá? E quando você vai para costumes, ali é que não tem mesmo. Aí, para não ficar uma coisa pessoal, não são uma pessoa em termos de exemplo para nada. Saiu o vídeo, saiu WhatsApp e tal, você vê que a relação, por exemplo, de Eduardo com o pai é de total desrespeito. Sim. Chama de canalha, de vagabundo, um ao outro, de merda. Cara, é isso que eu falo, irmão. Quando chega na base da crença, evidência se torna algo totalmente dispensável. Mas, na realidade, as pessoas inteligentes, elas olham para as evidências. E hoje a crença é de seita do bolsonarismo no Brasil.
É uma seita. Por isso que entra no fenômeno descoberto em 1961 por Robert Nielsen, chamado thought stop, que é a parada de pensamento. Chega qualquer coisa e dispara um gatilho, quando você diz assim, por exemplo, ora, qualquer pessoa sabe, vocês receberam aqui, eu acho que o Johnny, né? Sim. Cara, aquele cara ali é mestre, mas vamos lá. Você achar, por exemplo, que Lula é um cara de esquerda, você é um ignorante, cara. Lula não é um cara de esquerda, ele é um social-democrata, é um neoliberal. Se a gente for para falar sobre padrão de esquerda, não está sendo colocado aqui no Brasil. O Brasil não tem governo de esquerda. Finlândia tem, pô. Suécia tem. Baseado não em ideologia, mas em instituições fortalecidas. Isso é a diferença. Aqui a gente tem um Estado grande, não temos aqui uma organização de absolutamente nada, nem no campo político, é tudo muito desorganizado e é tudo muito misturado. Aqui a gente não sabe exatamente que lado. Então, se divide subjetivamente, como se tivesse lado direita e esquerda, como se fosse bolsonarismo de direita. Por exemplo, o bolsonarismo, a direita clássica, ela nem existe no Brasil, cara. Existe o conservador. Por exemplo, o cara pode ser de esquerda e conservador, você sabia disso? Sim. Ele pode ser de esquerda e conservador. Agora, não quer dizer que ele tenha que ser um camarada que ele não tenha nenhuma sensibilidade social. Então, o que existe aqui, irmão, é uma confusão. É uma confusão de quê? De nada. E as pessoas estão... Qual é o reflexo disso tudo? Me corrija se eu estiver errado. Se tornou um ambiente no Brasil hostil, onde você não discute mais ideias, você discute apenas preferências. E outra coisa, o que a gente chama de ideologia aqui são sentimentos. Sentimento de raiva, de não querer, de não aceitar. Por exemplo, você pode ser um cara e dizer, cara, olha, eu não gosto do Lula e eu não quero votar no Lula. E, por exemplo, eu não queria que Lula mais... Eu não queria mais um outro governo do Lula. Mas, pô, tá diferente da outra vez. A gente tava muito doido daquela outra vez. E também não é vergonhoso você dizer, porra, eu votei em Bolsonaro porque eu acreditei que poderia ser uma mudança, principalmente quando levou a facada e foi levado aquilo. Pô, mas depois que o cara foi presidente, você viu que ele não estava à altura da instituição presidência da República. Você acha que agora está melhor do que no governo Bolsonaro? Está mais... Melhor está, isso eu não tenho dúvida em tudo. Economicamente, porque nós não tínhamos um presidente que discutisse a administração pública. A gente tinha um presidente que todos os dias ia para um cercadinho gerar uma polêmica e desnecessária, seja desde um partido a aliados, a passar boa parte do tempo do governo. Aí quem está falando aqui sou eu. Flávio Bolsonaro está desafiado. Qualquer um vassalo bolsonarista. Quando Bolsonaro passou a negociar, abrir mão e mudar o discurso para blindar o Flávio. Diante de uma investigação do COAF, que aconteceu, capitaneada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por movimentações financeiras altamente suspeitas. Esse COAF era no Ministério da Justiça, que estava sendo administrado pelo ministro Moro. Eu fui para uma... Olha como é a minha legitimidade. Eu fui para uma audiência pública defender Moro como ministro, porque ele não tinha como se defender sobre essa mudança de... Porque no Ministério da Justiça existe um órgão que está fiscalizando isso aqui é tanto, isso aqui. Aí vai para o Ministério da Economia é outra coisa. Os caras aí, passa, deixa. É diferente. Justiça, economia, você vê que é diferente. E dentro do parlamento eu escutava que existia um mover para, de certo modo, pegar Jair, porque Jair era uma pessoa... Não é que ele não governasse com o parlamento. Ele não sabia o que fazer diante da cadeira que ele estava sentado. Veja só, meu irmão. Eu fui um coordenador de uma campanha de um presidente a nível Nordeste. Carlos Bolsonaro, ele estremece, ele corta os pulsos, ele geme, ele fica doido, dizendo que não. Mas o pai dele dizia isso e eu era de fato. Fui vice-presidente do PSL. A gente vê um cara que, ao ser eleito presidente, já na transição, aí você vai dizer, porra, como é que você não viu isso? Eu não tinha como saber, irmão. Ele não sabia o que fazer diante da cadeira da presidência. Para conseguir os ministros, por exemplo, tirando Paulo Guedes. Paulo Guedes é um dos caras mais... Não vou dizer um termo menor do que isso, mas ele é um ninja. Você vê, ele nunca se envolveu com o governo, nunca defendeu Jair, ele era ele. Saiu ileso, não tem ninguém falando sobre ele. Mas foi o cara que mais fez business ali dentro. Muito, em grande escala, cara. Quem ainda deu um freiozinho nele foi parte do Centrão, porque percebeu o jogo dele. Mas vamos lá, saiu ileso. Tinha um Moro, que era o estandarte, e Jair, o que foi que deu
envergadura e robustez a campanha de Jair. Perceba, Paulo Guedes como ministro, super-ministro, o Ipiranga, depois um paladino da moral que era o Moro, que hoje se autodesmoralizou, se anulou totalmente diante da postura dele, e depois a facada que aumentou 8 pontos de Jair em uma semana. Sem isso, Jair tinha perdido a eleição para Haddad. Porque Jair nós tínhamos uma dúvida, se ele era um cara... Porra, esse cara sai fora demais da linha e briga com bobagem. Jair sempre foi um deputado caricato, que a gente chama de baixo clero. Juliano, você via isso? Claro, algumas coisas eu via. Talvez eu não visse tanto, porque eu era muito próximo dele. Na pré-campanha ele já dava esses sinais, assim? Não, na pré-campanha Jair era um cara... Porque na pré-campanha Jair não andava com Carlos. Jair não andava com Flávio. Jair andava comigo, com o Bebiano. Era diferente outra coisa. Era você, o Bebiano, era, e era... o Eunício Lorenzoni... Não, o Eunício Lorenzoni e era o Paulo mais... Marinho? Não, o Paulo Marinho não andava com Jair em canto nenhum. Não? A estrutura da campanha de Jair do primeiro turno foi dentro da mansão de Paulo Marinho. Paulo Marinho. Tá? Isso aí é fato. Ele foi um grande aliado de Jair. Foi dentro daquele negocinho de fazer celular, besteirinha, aquilo ali era pra boi dormir. Inclusive o marqueteiro inicial da campanha de Jair com aquela música Muda Brasil, Muda Brasil. Não, aquilo foi feito em João Pessoa por uma agência que eu consegui. A música principal da campanha de Jair. Então, foi dentro da casa de Paulo Marinho, né? Era você, então, você, o Bebiano e o Bolsonaro. Eu, Bebiano e Bolsonaro, e Flávio não, e Carlos Bolsonaro só apareceu já no meio do caminho. Carlos Bolsonaro sempre foi escondido do pai à distância, porque o pai sabia que ele era uma pessoa com problemas. E eu preciso dizer aqui uma coisa, que eu conheci Carlos a primeira vez lá no gabinete, achei um cara agradável, um cara tranquilo, de boa e tal. Depois eu escutei ele de noite, eu tenho foto com ele, abraçado com ele e tal, e depois eu disse, Jair, por que você não traz Carlos? Ele disse, não inventa essa história não, deixa ele lá onde ele tá. Deixa ele lá. Mas ele acaba saindo do gabinete dele no Rio de Janeiro e indo pra Brasília trabalhar. Depois que ele é presidente da República, o pai. Mas puxar a mala como eu, levantar o pai nas costas como eu e Bebiano no aeroporto, ele não fazia não. Mas o pai usava o Carlos também pra fomentar essas ideias olavistas ali que tinha... Deixa eu te falar, Jair... era como um conselheiro ali. Jair não tava nem aí pro Olavo. E Olavo percebeu isso. Jair não dava a mínima ao Olavo. Quem dava alguma moralzinha ao Olavo, primeiro era Carlos Bolsonaro, que assistia ao Olavo 24 horas. A vida de Carlos Bolsonaro era assistir Olavo de Carvalho, tomar o remedinho dele, Rivotril, tá com um poodlezinho dele de lado, e algumas vezes que eu vi, quando chegava na casa dele, ele estava de colete, segurando uma arma longa dentro de casa, feito um pirado. Era isso que eu via. Era um camarada totalmente antissocial. Isso era personalidade. Rapaz, prestem atenção. Ó, vocês estão assistindo, prestem atenção, cara. É nítido os sinais. Flávio, não procura um vídeo de Carlos falando 5 minutos de improviso. Não tem, irmão. Ele só vai para um ambiente controlado. Se Espiridião a mim pegar Carlos Bolsonaro num debate, ele deixa ele do tamanho de uma meba. Se Carolina de Tone partir para cima dele, ele não aguenta a pressão. Tu sabe por que ele está indo para o Senado? Porque ele não é homem de aguentar a Câmara Federal. Tu sabe o que a Câmara Federal é? É um ringue. O Senado é o melhor dos lugares, é melhor do que ser presidente da República, ser senador, pô. Uhum. Ele não aguenta. Então, Carlos Bolsonaro nunca foi estrategista de absolutamente nada. A coisa foi orgânica, foi rolando, e cada um que desse uma ideia. Por exemplo, essa camisa aqui. Essa camisa aqui foi muito bacana. Aqui sou eu com óculos que eu uso. Isso aqui foi totalmente... Não foi eu que mandei fazer. Foi um cara de Pernambuco que pegou e me deu essa ideia. Eu achei bacana. Era assim que acontecia. Era isso que acontecia. Camisa, todo mundo fazia. Eu fiz muitas camisas. Então era realmente orgânico. A campanha de Jair não foi colocado dinheiro no bolso dele nem do partido, mas foi gasto mais do que qualquer campanha no país em todo o tempo, porque as pessoas davam esse dinheiro porque queriam um Brasil diferente. Muitos empresários apoiaram. Mas muito, em grande escala. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa, viu? Que as pessoas não percebem. Você não percebia, eu também não percebia e a maioria não percebia. Até eu fazer parte do sistema. Quando eu digo fazer parte do sistema, não é da safadeza, é entrar no poder. Existiam grupos, cara, que estavam por trás já analisando um cara com muita popularidade, muito magnetismo, mas sem raiz. Jair Bolsonaro, ele é um cara que ele tem uma das primeiras habilidades, segundo a psicologia da inteligência natural, que é a comunicação. Ainda que seja uma comunicação que não agrade a massa. Mas se você se comunica e a galera vibra, e eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui para um evento em Roraima com o Jair, e o Jair, quando chegou no evento, a gente achava... Foi o primeiro grande evento que eu fui com ele. A gente achava que ia ter 500 pessoas no máximo.
tinha mais de 5.000 pessoas. Dá pra tu? Em Roraima. É muita gente, irmão. E a presença de Jair, quando entrou na faculdade, lá no auditório, que só cabia 1.500 pessoas, tinha 2.000 dentro e mais 2.000 e poucas fora. Quando Jair chegou, eu vi um magnetismo. Eu tenho esse vídeo, eu tô assim gravando ele. Até Jair ficou assustado. Foi o primeiro grande evento que a gente foi. Eu tava do lado dele. Não tava Eduardo, não tava ninguém, não. Tava eu lá. E eu digo, Jair, tu vai ser presidente. O magnetismo, eu não vivi isso, irmão. Entenda, eu não vivi isso. Eu nunca fui filho de político, eu nunca fui vereador, eu não fui deputado federal. Eu fui um cara que fui assessor voluntário de um cara que se tornou presidente da República e me tornei deputado federal. O único que usava o federal do Bolsonaro. E eu tenho um vídeo, viu, irmão, que eu vou usar isso aqui como corte na minha rede social e vai estourar esse vídeo, aonde Jair diz o seguinte, abre aspas, todo esse projeto de Brasil passou sim pela Paraíba e quem cuidou disso foi Júlia Lemos. Por quê? Porque fui eu que levei Jair para o PSL, porque nenhum partido queria colocar ele, Jair tinha medo de pegar aí para um partido e ser anulada a campanha dele, que ele achava, e era verdade, que esse cara podia chegar ali com 50 milhões e tirar ele do jogo rapidamente, que isso não vale nada no jogo político. Mas enfim, eu vi esse magnetismo crescendo, tá? Eu vi aquilo crescendo. Isso foi orquestrado também na época. Irmão, deixa eu te falar o que é. Aí onde está a questão das várias lentes. Você quer pela sua consciência objetiva perceber algo, 2 e 2 é 4. Mas quando a gente fala do que vem, esse movimento que foi crescendo com Jair Bolsonaro, quando você vai para o golpe de 64, quando você vai para a abolição da escravidão, os problemas que aconteceu que derrubaram a monarquia, você vai ver que na consciência coletiva das pessoas já vem algo ali, ó, que passa de pai para filho. É como se fosse um código genético que vai na mente. Então, quando entra um cara que diz, olha, é o seguinte, vai ser arma para todo mundo, e bandido bom é bandido morto, aí você diz, porra, bandido bom é bandido morto mesmo, só que, peraí, que bandido, irmão? Isso inclui teu irmão, se por acaso atropelar alguém? Isso inclui o quê? Isso é muito abstrato, vai jogando essa loucura e a galera vai captando. Aí você vê, se você reparar, veja quem está vinculado. Foi descoberto 51 grupos, ou foi 54, 55 grupos neonazistas no Rio Grande do Sul. Todos vinculados a Bolsonaro. As igrejas pentecostais, e aqui eu não estou falando da fé das pessoas. Eu estou falando de um monte de pastor picareta. Picareta. Que usa suas instituições para proselitismo político e palanque político a favor de candidatos imorais como Flávio Bolsonaro e impiedosos como o pai dele. Usam aquelas pessoas ali, isso é proibido e não é, e isso inclusive isso não pode ser feito, principalmente porque é antecipação de campanha. E aquela estrutura ali, ela é usada a favor de candidatos. Como é que eles identificam assim? Porque isso é uma coisa realmente muito preocupante. No Rio Grande do Sul são 51 células neonazistas. Exatamente. Você viu isso, não viu? Como que eles identificaram isso? Eles identificaram porque o que esse pessoal foi preso? Foi preso, a polícia invadiu. Foi desmantelado. E foi desmantelado. 51 grupos neonazistas foram desmantelados, células, né, de pessoas que tinham um viés exatamente ligados à violência, a racismo, a nordestino, a tudo. E essas pessoas tinham sempre o perfil na rede social que tinham aqueles códigozinhos geralmente. Deus, pátria, família. Aí tinha lá, você tá entendendo? Eles eram ligados, pessoas, a esse viés. Isso foi denúncia e Polícia Federal. Não, é porque na realidade, é porque isso é mundial. Isso é mundial. Né? É como pedofilia. Sim. Pedofilia, o cara abre um vídeo aqui e acha que tá tudo bom. Meus amigos, quem são as melhores pessoas para se falar sobre Bolsonaro e a família Bolsonaro? A não ser o Ottoni de Paula e o Julian Lemos, que vieram de lá. Pessoas que ajudaram a criar esse bolsonarismo que se perdeu o controle sobre ele. Então pessoas que ajudaram tijolo por tijolo a colocar a estrutura desse bolsonarismo nacional no nosso país, depois perderam o controle sobre ele e começaram a ser descartadas. Pessoas que foram descartadas como Ottoni de Paula, como Julian Lemos, como aquela deputada que está presa na Itália, a Zambelli. Então, galera, como que a gente pode deixar um grupo desse retornar ao poder nacional no nosso país? É muito fácil. É só você olhar lá para o estado do Rio de Janeiro. Olha a situação que hoje se passa naquele estado. Olha como está funcionando a política daquele estado. Eles não têm um governador.
Eles não têm um vice-governador, eles não têm um presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado, eles têm um deputado preso por esse deputado ter envolvimento com o Comando Vermelho, e ele tem um outro deputado que está preso, que era o ex-presidente da Assembleia Legislativa. Então, olha para o estado do Rio de Janeiro, é o grupão do Flávio Bolsonaro que comanda aquilo lá. Vocês vão deixar mesmo, vocês querem mesmo que esse grupão tome conta do nosso país, da nossa nação? E eu quero dizer mais, o plano de governo do Flávio Bolsonaro foi vazado pela Folha de São Paulo. Vai mexer na aposentadoria, vai mexer nos benefícios da aposentadoria do povo, vai mexer, como é que eu posso dizer, na menos investimento na educação, menos investimento na saúde, tudo isso para poder investir em infraestrutura e outras coisas mais, para atrair olhares de grandes fortunas lá do exterior para investimentos dentro do país. Isso vai, galera, fortalecer os mais ricos e enfraquecer ainda mais os mais pobres. Então, muita atenção. Outubro está chegando. Não vamos ser enganados por balela, por fala. A gente precisa expor ideias, falar o que é verdade, falar o que é real. Não se dá a oportunidade de viver 4 anos às mínguas. Você olha para a Argentina. Eu vi uma reportagem hoje de que além da carne de burro tem gente comendo carne de gato felino na rua, porque lá na Argentina eles não estão dando conta de comprar carne, de comprar o alimento, de pagar o aluguel, de pagar água, pagar a luz, de ir para o hospital, ir para o médico, comprar remédio. E então, galera, eu vou deixar o videozinho aqui também, porque quando a gente fala assim, isso é fake news, isso é mentira, não, aqui eu não trabalho com fake news, aqui eu trabalho com verdade. São reportagens vindas lá da Argentina, o próprio povo argentino falando sobre isso. Então, é só chamando vocês mesmo para uma reflexão do que será o nosso país daqui 4 anos.